Ele nasceu em um lugar onde a terra é mais rachada que esperança, onde a chuva é visita rara e o vento quente sopra histórias que poucos escutam. No sertão profundo do Nordeste, João foi apenas mais um menino vindo ao mundo no silêncio de uma madrugada sem parteira, cercado pelo cheiro de poeira, pelo choro fraco de sua mãe exausta. A casa onde nasceu era feita de barro amassado com os pés, coberta por folhas de carnaúba e mantida de pé pelo esforço de mãos calejadas. Nada ali era fácil. Nem nascer, nem viver. Desde pequeno João aprendeu a escutar mais do que falar. Os adultos falavam pouco, como se economizassem palavras do mesmo jeito que economizavam água. Quando criança, ele não tinha brinquedos, mas sabia brincar. O galho virava cavalo, a pedra virava carro, a sombra era seu refúgio nos dias mais escaldantes. Ele corria descalço no chão quente, desviando de espinhos como quem já entendia que a vida ia doer desde cedo. Aos 5 anos, já ajudava o pai a carregar baldes do poço mais próximo, que ficava a quase 2 quilômetros da casa. A água era barrenta, pesada e escassa. Mas era tudo o que tinham. A mãe, Maria das Dores, era mulher de fé e de reza. Passava os dias entre a panela e o terço, tentando manter a casa em ordem e o coração firme. Mas por dentro, a cada estação, sem chuva, ela parecia murchar um pouco mais. Aos 8 anos, João viu o primeiro boi morrer de sede. O pai ficou em silêncio, olhou o céu e não disse nada. Apenas tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e voltou a caminhar. João entendeu, sem ninguém precisar explicar, que aquela era a linguagem do sertanejo. Silêncio, fé e resistência. Era assim que se sobrevivia. A escola ficava a 6 léguas de distância e funcionava quando o professor vinha. Muitas vezes, ele mesmo não aparecia por falta de transporte ou de ânimo. João aprendeu a ler olhando as placas na estrada e ajudando o padre da vila a organizar os livros da capela. Tinha sede de saber, mas fome era o que mais conhecia. Aos 12 anos começou a trabalhar na roça de um coronel que dominava toda a região. Trabalhava o dia inteiro por uma porção de feijão com farinha e um pedaço de carne seca nos domingos. O sol não perdoava, a enxada pesava e os calos se multiplicavam como sementes em terra boa. Mas o coração de João era firme, não reclamava. Ele dizia para si mesmo que um dia talvez aquela luta fizesse sentido. O pai morreu de infarto quando ele tinha 14 anos. Foi no meio da madrugada, depois de um dia inteiro no roçado. João ouviu o gemido, correu até a rede onde o pai dormia, e só viu os olhos já apagados. A mãe ficou o dia sem dizer palavra. Enterraram o homem ali mesmo, no fundo do quintal. Sob um pé de juazeiro, João passou a ser o homem da casa, e com isso carregou mais do que sacos de milho. Carregou a dor. A seca daquele ano foi a pior em décadas. Não havia milho. Não havia feijão, não havia esperança. Muitos vizinhos partiram para cidades maiores, em busca de qualquer coisa. João ficou. Não por teimosia, mas por não ter escolha. A mãe já adoecia com frequência e ele não podia deixá-la só. À noite escrevia em pedaços de papel frases soltas, pensamentos que ninguém lia, mas que o mantinham são. Era sua forma de conversar com um mundo que parecia ter se esquecido deles. Aos 17, João começou a esculpir madeira. Com um canivete velho, fazia santos, cruzes e figuras de animais. Vendia por alguns trocados na feira de sábado. Descobriu ali uma outra forma de viver. Não era dinheiro que dava, mas era dignidade. As pessoas começaram a reconhecer suas peças, elogiar seus detalhes, e João, pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse um dom. Ainda assim, a vida seguiu dura. A mãe morreu 2 anos depois, vítima de uma pneumonia que não foi tratada por falta de médico na vila. João a velou sozinho, acendendo uma vela torta e rezando as orações que lembrava. Enterrou a mãe ao lado do pai, sob o mesmo juazeiro, e ali plantou um pé de mandacaru como símbolo de força. Ficou sozinho no mundo, mas não partiu,
Aos 23 anos conheceu Maria do Socorro, moça vinda de outra vila que chegou para ajudar a tia na venda de secos e molhados. Ela tinha os olhos claros e um sorriso que contrastava com o ambiente seco ao redor. João, tímido como sempre foi, demorou a se aproximar. Mas com o tempo, entre compras e encontros na feira, um laço se formou. Casaram-se sem festa com as bênçãos do padre e um bolo simples feito de milho. A vida ao lado de Socorro foi dura, mas cheia de amor. Construíram uma casa nova, ainda de barro, mas com janelas largas, e um pequeno fogão a lenha. Tiveram 2 filhos, que João ensinou a ler e escrever como pôde. A madeira continuava sendo seu refúgio e sustento. Seus santos chegaram até a capital levados por um turista que se encantou com a riqueza dos detalhes. Mas a seca não dava trégua. Um dos filhos, o mais novo, morreu aos 5 anos com febre e diarreia. Não deu tempo de buscar ajuda. João carregou o corpo nos braços até o pequeno cemitério da vila e o enterrou com as próprias mãos. Chorou como nunca, em silêncio, como aprendeu desde pequeno. Socorro adoeceu pouco tempo depois. O luto, o calor, a tristeza. Tudo pareceu pesar demais sobre ela. João cuidou dela com todo o carinho do mundo. Mas sentia que ela estava partindo aos poucos, dia após dia, como o gado que definha sem água. A terra ardia sob os pés de João. Seus olhos miravam o horizonte, em busca de uma promessa. De qualquer sinal de chuva. A estiagem prolongada era como um castigo que não acabava nunca. Ele já tinha enterrado mais de uma esperança ao pé de um mandacaru seco. Dona Zefa continuava seu ritual diário. Acordava antes do sol, molhava com cuidado as plantas que ainda resistiam no terreiro, e rezava com a fé intacta. Mesmo quando o milho murchava, e a água do pote baizava a cada dia. Ela dizia que a fé era a única coisa que não evaporava com o calor. O povoado começava a se esvaziar. Os mais jovens iam embora em busca de um futuro diferente. João assistia de sua cadeira de madeira os meninos partirem com mochilas nas costas e olhos brilhando. Ele entendia. Também tinha sido jovem, também sonhara. Mas ficou. A velhice chegava sem pedir licença. As mãos endureciam, os olhos embaçavam, os passos se tornavam mais lentos. Mas ninguém ali podia parar. A vida no sertão era um convite, constante à superação. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o tempo e a seca. João lembrava de quando ainda era menino e corria descalço no meio da caatinga. As pedras rasgavam os pés, mas ele ia. Hoje, cada passo doía, mas ainda assim ele caminhava. O sertanejo não se entrega. Dona Zefa dizia que gente que nasce ali já nasce sabendo que chorar não resolve. Mas rezar e trabalhar talvez no fim de tarde. Os 2 sentavam na frente da casa de barro. O céu pintado de laranja parecia um quadro vivo. João sempre dizia que, apesar de tudo, o sertão era bonito. Dona Zefa concordava com um sorriso leve daqueles que guardam mais dor do que palavras. Eles tinham perdido 2 filhos para a fome e um para a cidade grande. O terceiro nunca mais voltou. Às vezes, ela ficava na varanda esperando. Achava que, um dia, ele apareceria. João nunca mais tocou no nome dele. A dor ali era muda, mas nunca ausente. As histórias se espalhavam pelas casas de barro. Gente que resistia, gente que caía. Uma senhora de 90 anos ainda colhia feijão na enxada. Um viúvo solitário passava os dias consertando panelas velhas para vender na feira. Todos tinham um passado pesado nas costas, mas uma força no olhar que parecia desafiar a própria morte. João dizia que o sertanejo nasce velho, que mesmo aos 12 anos já carrega o peso de um mundo seco e duro, mas é na velhice que ele floresce. Porque só sobrevive no sertão quem aprende a conversar com o silêncio, a respeitar o tempo, a agradecer o pouco. Naquela noite o céu finalmente se abriu. Uma chuva tímida começou a cair. João saiu devagar e deixou as gotas molharem o rosto enrugado.
Dona Zefa abriu os braços e dançou devagar no terreiro, rindo como menina. A seca tinha dado uma trégua. Não era o fim da luta, mas um alívio, um sopro de esperança. O sertão parecia respirar diferente quando chovia. Os bichos saíam do esconderijo, as plantas ganhavam cor. João sabia que no outro dia tudo recomeçaria, mas só por aquela noite ele dormiu em paz. Dona Zefa rezou mais uma vez e disse obrigada, e o céu enfim respondeu. O tempo não parou para escutá-los, mas também não os interrompeu. Ele apenas seguia como o rio, como o vento, como as estrelas que nasceram e morreram tantas vezes no céu do sertão. Zé Honório, mesmo com todas as limitações da idade, começou a andar todos os dias até a escola nova que Dona Lídia ajudou a erguer na comunidade. Ali, sentava em um banquinho perto da entrada e cumprimentava cada criança que entrava, como quem agradece silenciosamente por ver um novo ciclo sendo escrito. Um ciclo que ele mesmo ajudou a semear. Os mais novos chamavam de seu Zé das Palavras. Pediam que ele contasse as histórias da seca, dos caminhões de água que nunca vinham da vez que o galo venceu a cobra embaixo do juazeiro. Ele ria. E contava. E se emocionava. E aprendia com cada sorriso pequeno que florescia ali, onde antes só havia silêncio e poeira. Dona Lídia, por sua vez, nunca deixou de visitar a casa de seu Zé. Fazia café e levava biscoitos. Às vezes só sentavam para olhar o horizonte. Nenhum deles dizia muito. Mas o silêncio entre eles era carregado de entendimento, como dois viajantes que sobreviveram a uma longa jornada e agora só precisavam respirar o mesmo ar. As autoridades da cidade tentaram dar medalhas, colocar placas, fazer reportagens, mas Zé Honório nunca quis nada disso. Dizia que a maior recompensa era ver que, agora havia risos nos fins de tarde. Que as mães podiam sonhar diferente para seus filhos. Que o solo seco, mesmo sem chuva, voltava a ter cheiro de esperança. Nos últimos dias de sua vida, já cansado, Zé Honório pedia para ficar na varanda. Olhava o céu como quem revisita memórias. Certa vez, Dona Lídia perguntou o que ele tanto via ali. Ele respondeu: cada estrela dessas é uma lembrança. E cada lembrança valeu a pena. Quando Zé Honório partiu, o céu estava limpo. O silêncio era profundo, mas o vento parecia mais leve, como se sussurrasse uma saudade boa. O povo todo do vilarejo fez uma fila que atravessava as ruas para prestar a última homenagem. As crianças desenharam passarinhos com lápis de cor, colaram nas árvores. Uma menina segurava um cartaz que dizia obrigada, seu Zé. Agora a gente sabe ler as nuvens e depois do velório, Dona Lídia decidiu que a escola levaria o nome dele. Não era um gesto político, nem uma homenagem fria. Era uma forma de manter aceso o que Zé Honório tinha acendido naquele chão. Uma centelha de amor pela terra, pelas pessoas, pela vida vivida com dignidade, mesmo em meio à dor. Nos anos que se seguiram, muitos daqueles meninos e meninas se formaram. Um se tornou médico, outra virou professora, um outro voltou para o sertão como engenheiro agrônomo. Todos, em algum momento, falavam do velho que um dia lhes deu um sorriso e disse você pode décadas depois, quando as gerações se confundiam, quando quase ninguém mais lembrava da fome que existiu ali. Um neto de um dos primeiros alunos escreveu um livro. E nesse livro, ele começava dizendo: essa história é sobre um sertão que não tinha água nem pão. Mas teve, Zé Honório. E por isso teve futuro.